e sendo perseguida por Jezabel. Deus estava ali, amado, permitindo que algumas coisas aconteciam, porque as pessoas estavam se esquecendo de Deus. Então Deus vai levantar este homem de Deus para trazer diferença no meio do povo de Israel. E quando eu olho para isso, eu vejo, amado, aleluia, em momentos importantes da nossa vida, Deus sempre vai nos levantar, Deus sempre vai levantar um profeta, Deus sempre vai levantar alguém, amado. Em meu tempo, amado, que as pessoas têm observado, aleluia, acerca dessa coronavírus, acerca dessa enfermidade, acerca das coisas que estão acontecendo, e às vezes as pessoas estão mais temendo aquilo que a televisão está dizendo do que o que Deus está falando para nós. Se Deus está dizendo que vai guardar, Ele vai guardar. Se Deus está falando que vai proteger, Ele vai proteger. Se Deus está falando que vai direcionar, Ele vai direcionar. E pouco me acabou, amado. O que a igreja tem que ter é fé. O que a igreja tem que ter é acreditar. Elias, ele podia parar, mas não, ele foi. Ele sozinho representando os profetas de Deus contra 850 profetas. Ele podia temer, mas ele sabia quem era aquele que estava com ele. Amado, nessa noite, maior é o que está comigo, com você, do que está lá fora. Maior é o que habita em mim, você. Maior é o que está na nossa vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, creia nesta palavra. Eu já quero chamar aqui a nossa irmã, aleluia, cooperadora Viviane, que vai estar adorando, que vai estar bendizendo o Senhor. Amado, nessa noite adore, nessa noite glorifique o nome do Senhor. Não deixa de exaltar, não deixa de glorificar o nome dele. Aleluia, ainda que estamos com um número pequeno, aleluia, Deus não se importa com a multidão, Deus não importa com a habilidade de louvor e adoração. Então nessa noite adore, glorifique, dê o seu melhor. Aleluia, como se Jesus viesse voltar depois do culto, irmão. Dê o seu melhor nesta noite, em nome de Jesus. E receba a nossa amada irmã com as palmas bem alegre para Jesus. Essa noite eu vou falar do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé para adorar o Senhor nessa noite, entregar o nosso melhor para Ele, porque Ele merece. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração, Senhor, nessa noite, porque é tudo para Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Te calas.
sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo.
Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, aleluias, aleluias. Glórias a ti, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Deus, aleluia, sobrevivi. E nós vamos dizer com toda certeza, amado, que nós sobrevivemos, que nós passamos essa labuta de dor, angústia, incerteza, com a certeza, aleluia, que Deus, Ele tem nos dado vitória. Aleluia, gente, estão vendo que nós já estamos chegando no final do ano, parece que esse ano ele voou. Quando a gente para pensar, quando a gente para analisar, a gente vê que foi tão rápido, né, este ano, né, e a gente vê que se cumpre a palavra de Deus. Se Deus não agisse nos dias, nós não suportaria, a gente não aguentaria. Então nós temos um motivo de sobra de agradecer pela nossa casa, pela família, agradecer pelo emprego, agradecer a Deus, amado, por aquilo que o Senhor Ele tem colocado em nossas vidas. Nós temos um motivo de sobra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero apresentar nessa noite, meu amigo Diácono Renê, que é o pregador nessa noite. Louvado seja Deus, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Priscila, a sua filha Maria Eduarda, da Igreja Assembleia de Deus de Belém. Como que a igreja dá o bem-vindo para os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e volte sempre e traga mais gente, que a bênção é grande. Eu quero dizer para os irmãos que, aleluia, que aqui é a casa do Pai. Sintam-se à vontade em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma oportunidade, amado, para a nossa irmã missionária. Deixa eu ver qual é o nome dela. É Marta? Márcia. Marta para Márcia. Eu estou perto. A oportunidade da nossa amada irmã em Jesus. A igreja receba ela com as palmas. Para Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Maravilhoso, aleluia. Toda a glória para ti, Pai. Aleluia, Deus. Deus santo e poderoso. Graça e paz, igreja. Amém. Mais uma noite. Irmãos, e Aleluia. o povo acha que nós somos loucos, que eu sou lá de Perus. Mas Deus, quando nos direciona, quando Deus coloca algo no nosso coração, quem sou eu para não obedecer? Né? Muitas das vezes nós passamos, nós sofremos por nós não andarmos na direção de Deus, como foi louvado aqui nessa noite. E no tempo todo a gente tem que pedir a direção de Deus, exaltado e engrandecido. E eu confesso que essa é a sexta, quinta-feira, e todas eu fui abençoada. Todas eu fui alcançada, tive direções, a qual pela misericórdia do Senhor, depois que a gente vem no culto, que a gente louva e adora a Ele, e Ele dá a direção, depois você vai contemplando os livramentos, vai contemplando Deus te ensinando. Infelizmente nós estamos no meio de uma pandemia, mas se a gente contemplar, foram 7 meses, 8 meses, a qual o povo não parou de trabalhar, a qual o povo não parou de reclamar, a qual o povo não parou de buscar os seus próprios benefícios. Exaltado e engrandecido são aglomerações, mediante a loja, mediante a shopping, praia, mediante a bancos. Exaltado e engrandecido, o povo se preparando para as festas do final de ano. Exaltado e engrandecido, mas esquecendo que nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus. Exaltado e engrandecido, digno de todo poder e toda adoração. E mesmo com uma pandemia na terra, onde muitos estão chorando, uns estão clamando, mas e aqueles que poderiam estar aqui nessa noite estão aonde? Exaltado e engrandecido, digno de todo poder e toda adoração. E nessa noite Deus me levava em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Exaltado e engrandecido, coisa linda aquele que se separa, aquele que ora, aquele que busca, aquele que se humilha. Exaltado e engrandecido, e a palavra clara que ele perdoará os pecados e ainda sarará a terra. Digno de todo poder e toda adoração. O povo quer ter os pecados perdoados, o povo quer sarar, não
todo poder e toda adoração. A palavra do Senhor também vai dizer que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Digno de todo poder e toda adoração. Se eu e você tivesse que hoje pagar pelo nosso fôlego, qual seria o valor dele? Será que eu e você teria esse valor nas mãos? Será que eu e você, aos olhos de muitas pessoas, seríamos merecedores? Exaltado e engrandecido, digno de todo poder e toda adoração neste momento. A minha presença é a sua. Estar aqui na casa do Senhor é loucura para muitos. Mas feliz aquele que vem buscar o Senhor, que vem se derramar na casa dele, que vem falar: Senhor da glória. Aos meus olhos eu não estou vendo nada, mas eu sei que se eu te louvar esta noite, eu contemplo o milagre. Eu contemplo o Senhor guardando a minha vida, a minha família. Eu contemplo o sua misericórdia na terra. Exaltado e engrandecido. Queremos ser perdoados e sarados. Mas o que nós temos feito para que isso aconteça nas nossas vidas? Exaltado. Que nessa noite, irmãos, independente do número, a gente viemos dar o nosso melhor para o Senhor. Exaltado e engrandecido. Como foi louvado aqui também, sobrevivi. Digno de todo poder, toda adoração. Se eu sentar com vocês e me contar só um pedacinho das histórias de vocês, eu vou imaginar o que vocês passaram. Mas quem verdadeiramente passou, irmãos, tudo que anseia é estar na presença do Senhor, louvando e adorando a Ele, porque já contemplou tantas coisas ser passadas, mas Ele nos permaneceu de pé, digno de todo poder e toda adoração. Como hoje eu pude contemplar, indo numa tarde da bênção, e as irmãs que estavam na frente foram no velório do tio delas, e elas puderam contemplar uma outra família chorando no desespero, porque eis a diferença daquele que está com Jesus e aquele ainda que não se faz presente. Exaltado e engrandecido, a morte tem um significado diferente. E ali eles contemplaram aquela família em desespero, e ali Deus tocado nelas para que elas fossem até lá e fazer uma oração, digno de todo poder e toda adoração. E quando elas chegaram naquele lugar, elas puderam contemplar uma mãe perdendo o único filho de 15 anos, a mão tirou a própria vida, se jogando no oitavo andar do prédio onde ele morava. Exaltado e engrandecido, digno de todo poder e toda adoração. Você está entendendo que vai dar um vírus que mata? Tem doenças também matando. Exaltado e engrandecido, digno de todo poder e toda adoração. E ali, pastor, elas puderam contemplar, fazendo a oração, elas trouxeram a palavra, e no meio daquele velório, 2 almas para Jesus. Você pode fazer o Senhor nessa noite? Exaltado e engrandecido. Aonde eu meditei por Deus, no meio do choro, no meio da tristeza, no meio da dor, da perda, Deus ainda alcança vidas. Digno de todo poder e toda adoração. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor, o agir de Deus. Exaltado e engrandecido, digno de todo poder e toda adoração, que nós viemos nos atentar, irmãos. Amém, Jesus. Que isso pode acontecer comigo e com você também. Pode acontecer dentro da nossa casa, do lado da nossa vizinhança, assim como a bispa falou nessa manhã na consagração. Exaltado e engrandecido, nós não estamos livres nem imunes. A diferença é que a gente está louvando e adorando o Deus que guarda e livra, Amém. que nos cobre do sangue dele. Que nessa noite vocês venham tomar posse e ser gratos Amém. por esse privilégio Amém. de hoje estar aqui, louvando e adorando a Ele. E a palma reconhece o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Às vezes nós não entendemos as formas que Deus tem que agir. Às vezes nós não entendemos as formas que Deus quer trabalhar. Mas uma coisa é: Deus, Ele vai agir. Deus, Ele vai operar. Deus, Ele tem operado. Às vezes nós não estamos vendo, às vezes nós não estamos enxergando, mas Deus está operando. Deus está livrando, Deus está salvando, Deus está nos protegendo. Às vezes acontece coisas com pessoas na nossa frente, mas não acontece conosco por causa da proteção divina.
nada. Por causa da proteção de Deus. Alguém olha para mim, para você, eles têm que ver Deus na nossa vida. Tem que olhar para nós e ver aquilo que Deus está fazendo. E olha pelo testemunho. A pessoa já vê a diferença no falar, no andar, no agir. E a pessoa fala, aí vai um homem diferente. Aí vai uma mulher diferente. Por quê? Por causa do testemunho. Testemunho que nós damos, caráter, personalidade. E isso é o que vale. É oportunidade. Eu estava saindo do trem do metrô, ali na Paulista, chovendo. Falei, meu Deus, eu vou comprar um guarda-chuva. Eu estava com um guarda-chuva velho que eu achei no meu trabalho. E eu falei, eu vou comprar um guarda-chuva. E eu parei. Um cidadão parou, olhou para mim. E ele é costumeira, mas as pessoas pediam alguma coisa. Olhou para mim e falou, senhora, eu sou pastor, eu estava aqui na região, eu não tenho dinheiro para ir embora. Tem como você pagar a minha passagem? Falei, claro. Olha como Deus age. Aqui deu apagão. Deu apagão em toda a região aqui. E eu passei de graça. Paguei o ônibus, mas não paguei o trem. E eu falei, bênção, não pagou o trem. Eu já fiquei tudo feliz. Pobre é assim, amado. Quando desconto 3,50 da manhã. E quando eu cheguei lá, esse senhor pediu. Aí eu lembrei, pô, o desconto que Deus me deu lá na Vila Clarice, eu vou pagar aqui. Falei, claro, senhor, me acompanha. Mas não falei para ele que eu sou pastor também, não falei para ele que sou cristão. Só olhei para ele e falei, segue, vou pagar com uma graça. E descendo, ele me lançou 3 palavras na minha vida. E eu guardei na tábua do meu coração. Às vezes uma oportunidade. Será que nós estamos sendo bondoso, caridoso? Porque nós estamos muito fechar o nosso coração, amado. Fechar a nossa vida. Amado, é tempo de nós abrirmos o nosso coração para Deus. Não é por causa da ingratidão que nós passamos, de algumas incertezas, de algumas traições, de algumas lutas, que a gente vai se fechar para o mundo. A gente vai se fechar. Eu estava vendo na Europa, fazendo um teste de uma criança de mais ou menos 12 anos, lá na frente, passando um rapaz, sequestrava essa criança, levava para um lado, ninguém parava, ninguém falava nada, a falta de amor. E eles fizeram esse teste em outros países, e eu estava assistindo, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? É o único que cumpre a palavra, amor de muito, estamos se esfriando, irmãos. Você vê as pessoas saírem um prato de comida, as pessoas estão negando, pega ajuda negando. Aleluia. Nós temos que lembrar, amado, sobre a caridade, sobre o amor. Não é porque o mundo está se fechando que nós vamos se fechar. A igreja do Senhor, amado, não está fechada para o mundo. Nós não podemos deixar o mundo entrar, mas a igreja tem que sair para o mundo. Nós não podemos deixar que o mundo entre e reine aqui dentro, mas nós temos que sair para fora. Amado, eu não posso aceitar aqui dentro da prática do homossexualismo, mas eu tenho que amar o homossexual. Eu não vou aceitar a prática do adultério, mas eu vou amar o adúltero. Eu não vou aceitar eu não vou aceitar, meu irmão, o pecador na prática do pecado, mas eu vou aceitar ele como pecador, porque um dia Deus olhou para mim e me resgatou. Deus me salvou quando todo mundo dizia, esse aí não passa dos 15 anos, esse aí não vai sobreviver. Mas um dia Deus falou para mim, através de uma célula, querendo que Deus mudaria minha história, mudaria minha vida, e que Deus me levantaria. Amado, ainda que alguém desacredite de você, da sua família, Deus todavia ele te aceitou, Deus todavia ele te escolheu. Se prepare, irmão. Se alguém falou que você não é sobreviver, alguém falou que você não é sair disso, eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja, por gentileza. Nós vamos ficar aí mais ou menos 1 hora e pouco sentado ouvindo a palavra. Eu quero fazer a parte do dízimo, a parte da oferta. Ele estamos em poucas pessoas. Aleluia, você que trouxe, amado, o dízimo, a sua oferta. Você que quer ofertar, você que quer dizimar, você que quer abençoar essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Dê com amor, dê com alegria. Aleluia. Nós sabemos, amado, aleluia, que as portas estão abertas pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Pela misericórdia. Deus tem preservado pela misericórdia. Então nós temos que agradecer a Deus, mas por muitas portas ainda está aberto. Eu louvo a Deus. Por onde eu passo, eu tenho
igrejas abertas, por onde eu tenho pregado, por esse dia eu tenho pregado bastante, e eu tenho ido, amado. Aleluia, eu vejo as igrejas abertas, igrejas se abrindo, eu fico feliz, aleluia, porque a chamada ainda continua. Deus ainda tem, aleluia, Deus ainda, Ele quer salvar, Ele quer resgatar, Ele quer salvar, e a oportunidade é dada, irmão, e nós temos que ter essa oportunidade de fazer o íntimo e a vontade de Deus. Às vezes tem aquela pessoa que não faz missão, mas ela fala, eu fico com vontade de patrocinar a missão, patrocinar a missão, patrocinar o evangelismo. Isso também é válido, irmão, aleluia, porque nem todo mundo foi chamado para pregar, nem todo mundo foi chamado para ensinar, nem todo mundo foi chamado para sentar, nem todo mundo. Cada um Deus chamou para um patamar, para uma missão. E isso eu louvo a Deus, para a glória de Deus. A Bíblia diz que algumas mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. Elas serviam a Jesus, aleluia, com os seus bens, ajudando, aleluia, os apóstolos, ajudando no comer, no beber, aleluia. Isso também é obra. Ela serviu com graça. Então, nessa noite não deixa de ofertar, de dizimar, aleluia, de ajudar a casa do Senhor, aleluia. Eu vou louvar, o pastor Júlio aqui não estou. Nós vamos louvar o Senhor. Quem souber, me ajuda em nome de Jesus, aleluia, para soltar a palavra. Se a tempestade
vai fazer uso da santa, da imaculada palavra de Deus. Aleluia. Eu quero apresentar, porque eu já sei que ele está na mão do Senhor, eu sei que ele já estudou, já se preparou. É um homem de Mônica, acredito que já orou, pediu para Deus graça, misericórdia. E aleluia, eu tenho certeza, aleluia, que Deus vai continuar falando comigo e com você. Quem crê assim, diga amém. Aleluia, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, está aqui o teu servo, Deus amado. Meu Deus, Deus da sua família, Senhor, sendo o pregador da sua palavra, usa ele uma vez mais. Meu Deus, abre o leque da revelação, Senhor. Meu Deus, com a vida da boca dele, Pai, seja dada a palavra com mistério, revelação, cura. Faça dele o seu querer, a sua vontade, não aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar comigo, com a igreja. Usa, Senhor, meu Deus, abaixa, manifesta, Senhor, meu Deus, a glória. Abre o leque da revelação desta noite. Usa ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. A igreja receba, aleluia, entendendo as palmas bem alegre para Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade de estar pela primeira vez neste lugar, igreja a qual nós conhecemos de uma distância, mas aprove Deus de nos trazer aqui nesta noite para poder adorar, para poder glorificar e bendizer o nome do Senhor. Quero dizer, amada igreja, que eu estou muito feliz com esta oportunidade de estar aqui adorando com vocês, a partir do momento ao qual eu adentrei aqui neste lugar com a minha família, no momento ali que eu dobrei os meus joelhos, louvado seja Deus, eu senti a poderosa presença de Deus neste lugar. Louvado seja Deus. É notório a presença de Deus neste lugar. Louvado seja Deus. E o que me chamou a atenção, meus irmãos, é que coisa de segundos Deus me renovou. Louvado seja Deus. Deus me deu uma tranquilidade. Deus, Ele confirmou no meu coração a palavra, a maneira como Ele quer falar comigo e com você nessa noite. Peço para que você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo em Levítico, o tema a qual Deus colocou no coração do pastor Júlio, dos pastores desta igreja. Levítico capítulo 6, versículo 13. Ainda que seja conhecido, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero também agradecer ao nosso pastor Júlio por essa rica oportunidade. Quero agradecer aos pastores presidentes dessa igreja, ao pastor Otávio, à pastora Celina, por essa oportunidade. Sei que eles, antes de eu ser convidado, eles sabiam. Louvado seja Deus. E eu estou muito feliz, meus irmãos, de estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Você que encontrou Levítico capítulo 6, versículo 13, pode dizer amém? Amém! Diz assim a poderosa palavra de Deus: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja Deus. Na verdade, meus irmãos, é um versículo que é muito conhecido da amada igreja. Inúmeros pregadores têm pregado em cima desse versículo, ao qual é o tema dessa noite. Louvado seja Deus. Mas ele nos chamou a atenção quando o pastor Júlio passou para mim
o tema da mensagem, eu fiquei muito feliz. E como ele que nos antecedeu, eu fui orar realmente, porque é uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus. Eu vi e percebi e tenho sentido que sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, eu sinto aquele frio na barriga, eu sinto uma preocupação, mas eu ainda entendo que isso é normal, isso chama temor de Deus. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque nós vamos lidar com os ouvintes, nós não sabemos a maneira a qual cada um de vocês adentrou aqui neste lugar, nós não sabemos tudo que vocês passaram hoje, talvez essa semana, talvez só Deus na verdade sabe como vocês adentraram, como vocês têm passado. Louvado seja Deus. Só Deus sabe, talvez a luta a qual você passou hoje para conseguir chegar na igreja. Louvado seja Deus. Ei, mas Deus, Ele me trouxe aqui. Deus, Ele te trouxe aqui para ouvir a tua palavra. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em Levítico capítulo 6, ali eu pude ler, eu pude meditar, e algo, meus irmãos, ali chamou a minha atenção, porque a Bíblia vai dizer que foi dado ordem para o sacerdote. Louvado seja Deus. Era a incumbência do sacerdote em colocar em ordem o altar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que a maneira que esse sacerdote tinha que estar, a Bíblia diz que ele tinha que vestir as suas vestes sobre a sua carne. Não era qualquer veste, não era de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Ele tinha que estar ali atento da maneira a qual ele tinha que deixar esse holocausto, esse altar em ordem. Louvado seja Deus. E ele tinha que estar prestando atenção, porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no mesmo livro, no capítulo 9, no versículo 24, ali eu pude ver que foi o próprio Deus que acendeu o fogo no altar. Louvado seja Deus. E era a incumbência do sacerdote ele manter esse fogo aceso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que ele servia holocausto e as ofertas pacíficas. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que ele tinha que levar a cinza para um lugar limpo. Mas antes dele levar essa cinza para um lugar limpo, a Bíblia vai dizer que agora esse sacerdote tinha que novamente mudar as suas vestes. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é que Deus ele colocou no meu coração para compartilhar com a amada igreja nessa noite. Ei, Deus ele tem ouvido a sua oração, mas a pergunta é: como está o seu altar? Ei, nós não podemos estar diante do altar de qualquer maneira. Ei, aqui é falado de veste, não é qualquer veste. Ei, sabe o que está faltando no meu e no seu altar? Sabe por que muitas das vezes a tua oração não é respondida, a minha oração não é respondida? É porque tem cinza no altar. Ai, estava cega. A Bíblia diz que o sacerdote ele tinha que tirar a cinza do altar e ele tinha que levar para um lugar limpo. Louvado seja Deus. E à noite, meus irmãos, de eu e você, começando de mim, porque Deus ele falou primeiramente comigo. Essa palavra, Deus primeiramente, ele falou no meu coração quando eu estava orando. E o que está faltando na minha e na sua vida é nós reparar o altar, é nós examinar como que está o nosso altar. Eita Nazaré!
Só que nós nos esquecemos de verificar como que está o nosso altar. E aquilo que o Espírito Santo me deu, algumas coisas eu pude anotar. E a minha introdução é dizendo sobre o fogo. O fogo aponta para a necessidade do altar permanecer em chamas. O único fogo que nunca deveria ser apagado é o fogo do altar de Deus. O altar era onde o adorador celebrava a sua comunhão com Deus, oferecendo holocausto e ofertas pacíficas. Louvado seja Deus. E o versículo 13 desse livro de Levítico, ali nós pudemos entender que essa chama ela tinha que estar acesa continuamente. Louvado seja Deus. O pastor Júlio, que me antecedeu, agora ele ministrou, ele compartilhou conosco, e é essa mesma palavra que Deus ele falou ao meu coração. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, ali vai dizer que o povo tinha se dividido, como o pastor nos antecedeu dizendo. É bem verdade que um estava ali adorando a Baal, o povo estava dividido, louvado seja Deus. Mas ali no contexto, no capítulo 17, Deus ele tinha chamado Elias para uma grande obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ali a Bíblia diz que Elias disse que segundo a palavra dele não haveria orvalho e nem chuva na terra. Louvado seja Deus. Mas ali, meus irmãos, a Bíblia diz que Elias ele iria beber da água do ribeiro de Querite. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que agora esse ribeiro se seca, não tinha mais água. Deus ele tinha secado a água. Louvado seja Deus. Mas o que vai chamar a atenção é que agora Deus ele vai dizer para Elias para que ele fosse até Serepta. Louvado seja Deus. Deus já tinha ordenado, diz a Bíblia Sagrada, que ali tinha uma viúva a qual ia cuidar de Elias, a qual Deus ele já tinha dado ordem para ela, assim como Deus já tinha ordenado aos corvos para que de dia e de noite desse pão e água para ele. É forte. Louvado seja Deus. Ei, meus irmãos, é como a nossa irmã missionária nos antecedeu dizendo: ei, independente de pandemia, independente de a porta estar fechada, independente da enfermidade, ei, Deus ainda cuida da minha e da sua vida. Louvado seja Deus. Ei, Deus ele não perdeu a minha e a sua vida de vista. Louvado seja Deus. Ei, Deus ele tem visto o que eu e você tem passado. Louvado seja Deus. Nas madrugadas, orando por alguém, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, pedindo libertação, pedindo salvação. Ei, mas Deus está dizendo: ei, repara o seu altar, examine o seu altar. Ei, eu acendi uma lenha, louvado seja Deus. Na verdade, eu te dei uma lenha, louvado seja Deus. E essa lenha é para que o meu e o seu altar continue acesos. Louvado seja Deus. Lenha, meus irmãos, fala de oração. Louvado seja Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui muito fácil de compreender. Sabe o palito de fósforo? Quando nós acendemos ele, é fácil, não é? Mas ali em questão de segundos, ele se consome pelo fogo. E nós seguramos na ponta do nosso dedo. Ali nós mesmo fazemos gesto com o dedo para apagar, porque senão vai queimar o nosso dedo. Louvado seja Deus. E para que você compreenda o que Deus ainda está dizendo eu acendi uma lenha, eu acendi um fogo em tua vida. Louvado seja Deus. Um fogo da oração, um fogo da perseverança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes nós começamos a orar, mas parece que está demorando, o tempo vai passando e a nossa
ouvindo algumas coisas, mas eu aqui sentado, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E já tomou outro rumo, outra direção. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos que prestar atenção no trabalhar de Deus. Nem sempre a porta fechada significa prova. Nem sempre quando a enfermidade chega é porque nós estamos no pecado. E para você entender que Deus está lhe dando direção e que desceu agora, olha lá para a vida de Jó. Os próprios amigos achavam que ele estava no pecado, só porque Deus permitiu uma enfermidade na vida dele, só porque Deus permitiu ele perder os bens. E ainda para você ver que Deus está na direção, para você que conhece esse texto, Deus ele permitiu também que descesse fogo do céu e consumisse os seus animais. E não foi só os animais, ele perdeu a sua família, ele perdeu aquilo que no terreno é o mais importante, que é a sua família. Ele perdeu os seus bens. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente, ele tinha servos ao seu serviço. Mas o que me chama a atenção é que Jó ele era humilde. O que vai me chamar a atenção é que o coração de Jó não estava preso em algo terreno. Louvado seja Deus. Ele era como um sacerdote da tua casa, está dentro da mensagem. Louvado seja Deus. Mas ali, meus irmãos, o tempo foi passando, e para encurtar, porque eu preciso correr, Deus ele proveu em dobro na vida de Jó. Louvado seja Deus. E o que Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite é para alguém que tem perdido algo, mas Deus ele tem visto a sua fidelidade. Deus ele tem visto que você tem dado prioridade. Deus ele tem visto que a sua prioridade foi estar na casa dele nessa noite. Louvado seja Deus. E Deus me autoriza a te dizer nessa noite, ele vai te dar em dobro algo que você perdeu. Fica tranquilo, meu irmão e minha irmã. Deus está no controle de todas as coisas. Só para vocês verem como é que é Deus. Voltando para 1 Reis capítulo 18. Olha o Deus que respondeu com fogo. Foi o Deus de Elias. Louvado seja Deus. Você imagina como o nosso pastor Júlio, que me antecedeu, diz: 850 profetas de Baal, e Elias ali sozinho, meus irmãos, achando ele, porque Deus estava ali com Elias. Louvado seja Deus. E o que vai me chamar a atenção, meus irmãos, era a fé de Elias, porque Elias ele deixou, diz a Bíblia Sagrada, Baal primeiramente evocar o nome do seu Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus, o Deus de Baal não respondeu. A Bíblia diz que eles estavam ali pela manhã até ao meio-dia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que agora Elias zomba deles, porque Elias, eu entendo, meus irmãos, que ele ficou indignado. Como pode 850 profetas de Baal adorar um Deus que não podia fazer nada, adorar um Deus que não responde, adorar um Deus que não vê, adorar um Deus que não ouve, adorar um Deus que não se move? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Eu e você, nós adoramos um Deus que vê, um Deus que trabalha para
seja Deus. Ei, nós não precisamos nos preocupar, meus irmãos. Nós temos que usar a nossa fé e crer na oração e o clamor que nós estamos fazendo para Deus. A Bíblia diz que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, dentro desse livro, nós percebemos a maneira qual aquele povo ficaram. A Bíblia diz que eles se prostraram em terra, e o negócio era: o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. E ali, quando Elias ele começa a clamar, a orar a Deus, foi coisa tremenda, meus irmãos. Foi coisa instantânea. Ele só disse assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a qual a Bíblia vai dizer que depois o nome dele foi trocado para Israel. Louvado seja Deus. Ele continua orando, dizendo: Senhor, manifeste, mostra para esse povo que o Senhor é Deus de Israel. Louvado seja Deus. Mostra, Senhor, que segundo a tua palavra eu sou teu servo, e que o Senhor fez todas estas coisas. E ele disse 2 vezes: responde, Senhor, responde, Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Deus de Elias, ele respondeu com fogo. Louvado seja Deus. Ei, não precisa ficar preocupado, meu irmão. Ei, não precisa ficar preocupado, meu irmão. No momento oportuno, Deus, ele vai responder, ele vai te dar um sinal, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Ei, meus irmãos, quando eu falo de incredulidade, aí desce do trono de Deus, nesse momento, a qual o Espírito Santo coloca no meu coração, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, nos versículos antes, no final, a Bíblia diz que Jesus ele estava descendo do monte, e o que eu estou me referindo é o momento a qual Deus ele curou aquele jovem lunático. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que os escribas e os discípulos de Jesus ele vindo numa certa distância que ele já estava vendo, e a Bíblia diz que os discípulos com os escribas estavam discutindo. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que ali havia uma grande multidão. Louvado seja Deus. E eles estavam, diz a Bíblia Sagrada, disputando. Louvado seja Deus. Jesus, que é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai perguntar para eles: por que me discute? Aí o pai do menino disse que ninguém deles conseguia expulsar. A Bíblia diz que esse menino ele tinha um espírito mudo. Louvado seja Deus. E ali Jesus, meus irmãos, já estou encerrando e preciso correr. A Bíblia vai dizer que olha, esse menino ele era lançado na água, olha, esse menino ele era lançado no fogo. Louvado seja Deus. Mas o que vai chamar a atenção é que quando Jesus chega em algum lugar, algo diferente acontece. Quando Jesus chega, ele determina algo para a minha e para a sua vida. Algo tem que mudar. Louvado seja Deus. Jesus ele chegou ali, expulsou, e aquele menino foi curado, e o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Louvado seja Deus. Deus, meus irmãos, ele tem a maneira dele
seja Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Juízes capítulo 6, eu vejo em Gideão uma dúvida, eu vejo em Gideão a incredulidade, mas é algo que eu pude compreender meditando, lendo. A Bíblia diz que Gideão, ele foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Só que a Bíblia diz que aquele povo foi colocado nas mãos dos medianitas, segundo a ordem de Deus, porque a Bíblia diz que aquele povo, ele não estava agradando a Deus. Aquele povo também estava no lado da idolatria, e Deus, ele não se agrada dessas coisas. É como o nosso pastor disse, Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado que nós cometemos. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não foi diferente na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Nós não temos pecado, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado faz de Jesus mentiroso. Todo dia nós pecamos, mas por Jesus nós pecamos menos. Sabe por que esse menos? Porque todos aqueles que têm temor de Deus, todos aqueles que estão dia e noite lendo as Sagradas Escrituras, procurando praticar o que está escrito, erra menos, peca menos. Louvado seja Deus. E aí a gente fica cheio do Espírito Santo. Aí o temor de Deus é tanto que nós queremos colocar em prática. Mas para terminar, meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso. E eu vejo, ainda que Gideão estava incrédulo, ainda que Gideão queria um sinal, ele deu um presente para Deus. E ele disse para o Senhor não sair dali, queria buscar o presente. E a Bíblia diz que ele trouxe bolos, pães asmos e cabrito. E a Bíblia diz que ele trouxe um caldo, e foi pedido para que ele colocasse dentro da panela, e para que ele entendesse que era o Senhor falando com ele. Deus direcionou a forma que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que agora o anjo do Senhor, que segundo os historiadores é chamado de teofania, louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse anjo, ele com o seu cajado, ele toca, e a Bíblia diz que foi consumido. Louvado seja Deus. O fato dele tocar, a Bíblia diz que sobe fogo da penha. Louvado seja Deus. E ali Gideão, ele pôde agora contemplar que era o próprio anjo do Senhor, que era o próprio Deus que estava ali com ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele temeu, mas o anjo do Senhor deixou ele tranquilo. Louvado seja Deus. E ali o Espírito do Senhor revestiu Gideão para fazer uma grande obra. E os irmãos conhecem a história. Deus, ele deu vitória para o povo, mas o que Deus manda dizer é que nós não temos que esperar a última hora, assim como o povo fez. Louvado seja Deus. Deus, ele permitiu para que o povo fosse colocado nas mãos dos medianitas, e todas as vezes que chegava o tempo da colheita, os medianitas vinham e colhiam tudo. Mas o que vai chamar a atenção é que Gideão se colocou na brecha. Gideão, ele quis fazer a diferença. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Louvado seja Deus. Ele ali estava provendo, escondendo ali nas cavernas, nos montes e fortificações que diz a Bíblia Sagrada que eles estavam ali provendo, guardando o alimento para o povo. A Bíblia diz que eles se empobrecerão muito, mas quando a Bíblia disse que eles clamaram ao Senhor, aí Deus voltou na vida deles. E assim, meus irmãos, quando nós verdadeiramente nós nos voltamos para Deus, quando nós
dado, mas que a igreja aguarde esta palavra natal no seu coração e assim agradeça essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus é fiel. Eu estava ali só meditando, dava para deixar, dava. Aleluia! Mas na próxima oportunidade vai vir concluir esse projeto em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um momento de oração. Hoje, como de costume, nós estamos orando. Sempre chega aqui cedo para começar orando, para colocar lenha. Começando a limpar cinza, que representa o pecado, colocando lenha, que representa oração, para que essa lenha ela vira brasa. Vira brasa. Eu lembro de Isaías, que quando ele olhou para o teto da igreja, e ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim que pereço, porque eu vejo a glória. E o serafim ele vai pegar uma brasa, vai colocar na boca do profeta, dizendo: purificado está dos seus pecados. Deus tem poder para perdoar pecado. Não há situação que Deus ele não possa resolver. Diante dessa campanha, nós estamos orando por chaves, nós estamos orando por vestimenta, pedido de orações, aleluia. Mas eu não pedi para você trazer aqui, não. Você vai pegar aí na sua mão mesmo, e nós vamos orar e nós vamos profetizar. Aleluia, e Deus ele vai alcançar. Aleluia, você que está na sua casa me assistindo, aleluia, pega também. Aleluia, talvez você mora em aluguel, Deus vai te dar condições para que você tenha aí a sua casa, tenha seu apartamento, né? Deus, amado, ele vai dar oportunidade. Se Deus quiser dar, ele dá. Como eu já vi vários testemunhos, mas se Deus der condições para comprar, isso também é vitorioso, né? E a gente vê que o governo, ele está dando uma oportunidade, amado, aleluia, para que nós compramos. Eu creio, aleluia, que Deus ele dá condições para nós sermos abençoados. Mas se não vier aqui, não se preocupe não. Há uma casa preparada na Nova Jerusalém. E essa ninguém tira, irmão. Aleluia, essa aí não vai ter escuridão, essa aí não vai ter prova, não vai ter luta, não vai ter batalha. Não, mas Deus vai nos preservar. Deus vai nos guardar. Aleluia. Porque é como Deus usou o nosso amado. Às vezes em meio à tribulação que a gente não está entendendo. Mas é a hora que Deus ele começa a dar graça. É a hora que Deus começa a dar ângulo. Aleluia. Hoje, quando deu mais ou menos umas 10 horas, Deus dobrou o joelho, eu orei, eu agradeci. Aleluia, o jejum que eu estava jejuando, porque eu estava numa peleja tão grande, uma batalha tão grande. Mas eu falei: Deus, ele é em prol do projeto, da campanha. Deus, ainda que o meu coração esteja angustiado, mas é em prol da campanha. Ainda Deus, que às vezes eu não estou entendendo alguma coisa, mas é em prol, porque eu sei que eu não entendo hoje. A Bíblia vai dizer o que eu faço hoje, você não entende, mas você vai entender amanhã. Hoje eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo aquilo, mas amanhã a gente vai entender, meu amado, tudo o que está acontecendo na nossa vida. E tem coisa que não vai entender mesmo. Tem coisa que a gente não vai entender, meu irmão. Não vai pessoas querendo entender Deus, amado. Quem somos nós, rabisco da terra, para querer entender Deus? A gente podemos fazer estudo para ter uma pincelada, mas conhecer Deus? Não. Tem mistério que a gente só vai entender na Nova Jerusalém, quando Jesus abriu o leque da revelação, quando Ele nos dá a explicação de muita coisa que nós temos dúvida. Ele vai dar um resumo. E aí eu não sei se vai ser certo aquilo que você quer ouvir, ou será uma outra teoria, mas uma coisa é certa: Ele vai nos dar graça. Aleluia. Pega na sua mão aí a sua chave. Eu quero orar com você, no seu carro. Aleluia. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aleluia. Por que eu oro pelos carros, irmão? Pela chave do carro, para Deus livrar o seu carro de assalto. Você viu o que aconteceu aqui no centro? O arrastão, amado, que fizeram com um monte de carro. Para Deus guardar o seu carro de arrastão, de roubo, de assalto. Porque Deus te deu, ninguém toca. Aquilo que Deus te deu, ninguém toma. E se tomar, Deus vai dar em dobro para você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, mediante o propósito, meu Pai, que nós estamos orando. Meu Deus amado, eu quero profetizar, Pai, por aqueles que estão orando. Meu Deus amado, pedindo para
para que o Senhor tire o aluguel. Meu Deus, orando para aquele que, meu Deus amado, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha abençoar. Meu Deus, talvez aquele que não tenha passando até por humilhação, sendo humilhado de família, parente. Meu Deus, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha honrar. Meu Deus, que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda a fúria, toda a adversidade, toda a malignidade. Meu Deus, abençoar, Senhor, o automóvel que o Senhor proveu, que o Senhor proveu, meu Pai, para os teus filhos. Meu Deus, para poder vir da sua casa, para fazer a sua obra. Livra, Senhor, do devorador, do vingador, do assolador. Livra da batida, livra do acidente, livra do assalto, livra de todo mal. Meu Deus, até algum pedido, Senhor, de oração, foco. Meu Deus, que o Senhor alcança, que o Senhor abençoa, que o Senhor livra, Senhor, meu Pai, de todo mal, de toda fúria, de toda adversidade, como a gente orou no princípio do culto. Meu Deus, alcança aquele que estão doente, aquele que estão enfermo. Meu Deus, aquele que estão, meu Pai querido, de quarentena em casa, não pode vir no culto. Meu Deus, os obreiros que não vieram, Senhor, meu Pai querido, não sei o motivo, mas que o Senhor também alcança, que o Senhor também visita, que o Senhor também livra, Senhor, de todo mal. Meu Deus, não deixa, meu Pai querido, o amor esfriar. Não deixa, meu Deus, nós perdemos o foco, nem a direção. Meu Deus, que a sua palavra, Senhor, seja a nossa bússola. Meu Deus, quando eu perder o caminho, Pai, eu lembro que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e que o Senhor também é o caminho. Não nos deixa, Senhor, perder, porque, meu Pai, o caminho é estreito, o caminho é apertado. Meu Deus, para passar por esse caminho, Pai, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Meu Deus, como foi pregado ontem, meu Deus, que o Senhor nos dê força, Pai, e que o Senhor abençoa, meu Deus, todos que estão aqui, meu Pai. Abençoa a vida do Tiago Ferreira, a tua esposa, da sua filha. Abençoa o pastor dele que permitiu a liberação dele. Abençoa, meu Deus amado, as irmãs que estão vindo, os irmãos que estão vindo. Deus, meu filho que está aqui também. Cubra cada um, Senhor, com a sua graça, com o teu poder. Abençoa, dando força, dando crescimento. Meu Deus amado, colocando a sua graça, a sua proteção divina. Meu Deus, o ano está se findando, o ano está se acabando. Quantos estão se preparando para festejar com a sua família? E quantos nem vão, Senhor, porque perdeu os seus queridos? Meu Deus, porque estão com mil crise, mil problema. Mas Deus, que o Senhor vem agindo, o Senhor vem operar. Pai, porque o Senhor, meu Deus, é a peça principal. Destina, Senhor, sobre a nossa vida. Meu Deus, pode voltar tudo. Alguém não pode voltar, Senhor, ao Cordeiro verdadeiro e poderoso sobre as nossas vidas. Meu Deus, porque nós sabemos, meu Deus amado, que naquele grande dia, aquela grande ceia será preparada. Meu Deus, para com a minha vida, para com aqueles que venceram, para aqueles que, meu Pai amado, que venceram lutas, batalhas, tribulações da vida, e que o Senhor nos cubra, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. A pastora nos deu graça para a gente terminar o culto. Louvado seja Deus. A nossa irmã cooperador Viana já fica de perto do celular. Quando dá uma bênção, você já desliga meu celular por gentileza. Louvado seja Deus. Lembrando, amado, aleluia, que domingo agora nós vamos ter culto, né, pastor? Normal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter culto. Você que não veio, que está na sua casa assistindo, se já passou o dia da quarentena, venha participar do culto domingo, culto da família. Esse domingo da Santa Ceia, eu não estive na igreja porque eu trabalhei à tarde, mas eu não deixei de cear. Fui cear na igreja do meu pai de manhã. Louvado seja Deus, estive na comunhão juntamente com eles, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Não deixe de buscar. O ano está se acabando, o ano está se findando, mas as promessas ainda continuam em pé sobre a minha vida, sobre a sua vida. Curva a sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por cada um que vieram aqui, Senhor. Ainda em luta e batalha, mas vieram, chegaram até aqui. Deus, o Senhor abençoa. Deu uma sexta-feira de bênção, deu um sábado profético, um domingo de vitória, uma semana que vai entrar de muitas bênçãos, Senhor. Nós começamos, Pai, sendo afrontados pelo filisteu, mas nós vamos terminar com a cabeça dele na nossa mão, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a comunhão e a consolação do Santo e Eterno Espírito de Deus esteja nas suas vidas, nos teus familiares, não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê na bênção, diga amém. Amém. Está terminado.